Deus é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Deus, na sua onisciência e na sua onipotência, Ele pode capacitar alguém para ser um instrumento de cura, de bênção, para ser uma voz profética para a sua geração. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós precisamos enxergar as pessoas não de uma forma superficial e somente por aquilo que as aparências estão evidenciando para nós, mas precisamos enxergar as pessoas da maneira como Deus as enxerga. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós fazemos reflexões bíblicas e orações aqui nesse espaço que o Senhor nos concedeu. E tem sido um tempo de muito aprendizado, um tempo de edificação, um tempo onde nós oramos uns pelos outros, compartilhamos aqui as nossas dores. Eu agradeço a todas as pessoas que nos acompanham diariamente aqui, né? Ontem e hoje, excepcionalmente, eu tive que entrar alguns minutos antes por causa de compromissos da minha vida cotidiana, mas a mensagem fica gravada. Então, em qualquer momento que você assistir a essa mensagem, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Essa mensagem tem transformado a vida das pessoas. Não porque ela é ditada por mim aqui, ou porque ela é veiculada nesse canal, mas porque ela é a palavra de Deus. O que nós fazemos aqui é a simples leitura e explanação, uma explanação breve da palavra de Deus, seguida por uma oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Quem são os justos? Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por causa disso, são justificados diante de Deus. Esses são os justos, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Então eu queria pedir muito que você ouça essa mensagem até o final. No final nós vamos orar aqui uns pelos outros. E eu quero pedir que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. E você pode fazer isso com ações muito simples. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. O seu like é considerado pelas redes sociais aqui, o seu joinha, o seu coraçãozinho. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. A gente percebe que tem um volume muito grande de pessoas que ouvem Minuto com Deus, mas que ainda não são inscritos no canal. E ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto, você quiser expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Assim como o Gleidson acabou de fazer aqui, ó, se tornou... acho que o Gleidson não se tornou membro. O Gleidson contribuiu com o Superchat, né? É outra forma de nos apoiar. Ele diz assim, olha, bom dia pastor, ore por mim, estou à procura da restauração do meu casamento. Estou pedindo muito a Deus. Gleidson,
Vamos orar por você, viu? Pela sua família, pedir a Deus graça, pedir a Deus que opere de uma forma sobrenatural aí na sua família, no seu casamento e que superar essa crise pela qual vocês estão passando. Em nome de Jesus. E assim como eu mencionei aqui o Gleidson, eu quero estender essa oração para todos aqueles que tiverem pedidos de oração. Portanto, escreva aqui o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre uma passagem muito interessante da Bíblia, que fala a respeito de um homem chamado Saulo. Saulo. Eu sempre menciono aqui durante as minhas ministrações, isso é costume de vários líderes, de vários pastores, a gente sempre menciona as cartas de Paulo para a igreja. Carta de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Gálatas. São textos de uma riqueza muito grande, textos direcionados para as igrejas na época, que são de grande valia, e textos que podem ser apropriados pela igreja hoje. Só que muitas vezes a gente se esquece a transformação maravilhosa que esse homem, que é chamado Paulo, experimentou na sua vida. Porque antes de ser o grande apóstolo Paulo, que nós todos aprendemos a admirar e a reconhecer a sua grande obra, ele era Saulo, um perseguidor de cristãos. Deixa eu mencionar aqui também o comentário da Nathalie Farias. Nathalie ou Nathalie. Ela está colocando aqui, olha, bom dia pastor, graça e paz, peço oração pela minha vida espiritual. Vamos orar por você, viu Nathalie? Em nome de Jesus, Deus vai restaurar a sua vida espiritual, receba aí onde você estiver o abraço do Espírito Santo, seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, seja renovada na sua fé, fortalecida no seu espírito, em nome de Jesus. Mas eu queria falar um pouquinho da conversão de Saulo em Paulo. Saulo era um perseguidor de cristãos, como a gente vai ver no texto aqui. Ele era um ávido perseguidor de cristãos. Mas depois que ele se encontrou com Jesus verdadeiramente, por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, o Gleidson está dizendo que já é membro do canal. Glória a Deus, obrigado, meu querido. Depois que Saulo teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele finalmente cumpriu o propósito de Deus. Antes, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas estão cometendo erros na sua vida, achando que estão fazendo a vontade de Deus, que estão cumprindo a vontade de Deus. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, é que nós experimentamos verdadeiramente o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero ler com você Atos capítulo 9, eu vou ler e vou comentando do verso 1 ao verso 20. Atos 9, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Eu fiz questão de dar uma olhada aqui na Bíblia, a mensagem, para saber o que significa esse respirar ameaças de morte. Aí, na versão A Mensagem, diz assim: durante todo esse tempo,
Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele ansiava por exterminar os seguidores de Cristo. Saulo era um religioso, ele era um cumpridor da lei judaica, e quando ele viu que os ensinamentos de Jesus estavam ganhando uma proporção muito grande, ele viu aquilo como uma ameaça à sua religião. E ele então decidiu que deveria perseguir os cristãos. Por isso que diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele tinha uma ânsia muito grande em aniquilar aquele povo. Continuando aqui a leitura. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele foi numa autoridade eclesiástica lá da época, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e ao caminho aqui, o caminho está com o C maiúsculo, porque assim eram chamados os seguidores de Jesus, os do caminho, para caso Paulo encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo, ele conseguiu uma autoridade legal para perseguir os cristãos e entregá-los à morte. É engraçado que o próprio apóstolo Paulo depois escreveu, depois da sua conversão, escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 13, que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Lembra? Eu já falei disso aqui. E aqui ele vai até uma autoridade e pede que essa autoridade autorize o extermínio dos discípulos de Jesus. Então aqui cabe uma reflexão. Nós devemos nos submeter às autoridades? Sim, é claro. A Bíblia nos ensina a nos submeter a toda a autoridade constituída. A palavra diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Mas a nossa obediência vai até onde nós não cometemos pecado. Se uma autoridade quiser levar você ao pecado, ela não deve ser obedecida. Pastor, o senhor está cometendo uma heresia falando isso. Não, não estou, irmãos, não estou cometendo heresia. Lembra de Daniel? Foi decretada uma lei lá no país onde Daniel estava, de que ninguém poderia orar ao Deus Criador. Todos deveriam se prostrar lá diante de uma imagem, não é? E quanto a essa lei de que ninguém poderia orar, Daniel descumpriu a lei. Daniel falou, não, eu não vou respeitar isso não. Mas Daniel vem de uma autoridade. Antes de obedecer à autoridade terrena, eu obedeço à autoridade de Deus. Os amigos de Daniel, por não se prostrarem diante da imagem que eles fizeram lá, e todo mundo deveria se prostrar diante dela, os amigos de Daniel se recusaram a se prostrar diante da imagem e foram lançados na cova dos leões. Lembra disso? Então, a autoridade é para ser respeitada, é para ser obedecida? Sim, até o momento em que ela não te leve ao pecado. Se há autoridade aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, conduzir você para o pecado, você deve simplesmente ignorar a ordem dele, a ordem dela.
Então eu só queria fazer essa observação aqui. Paulo tinha em suas mãos autoridade para prender os cristãos. Era algo assim ilegítimo, né, do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista legal, ele tinha uma base para aquilo. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Aleluia. Ele caiu por terra. Aquela luz foi tão forte que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Presta atenção que Saulo estava perseguindo os cristãos, a igreja. Mas o próprio Jesus aparece para ele e pergunta: por que você está me perseguindo? Às vezes, quando você se levanta contra algum discípulo de Jesus, algum servo de Jesus, você está se levantando contra o próprio Cristo. Era isso que Jesus estava dizendo para Paulo, ou Saulo aqui ainda. O nome dele é mudado depois. Então, Jesus estava trazendo o entendimento a Saulo de que aquela atitude dele de perseguir as pessoas que seguiam os ensinamentos de Cristo era como se ele estivesse se levantando contra o próprio Cristo. Versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E aqui o Senhor com letra maiúscula. Ele reconheceu que aquela era uma voz divina, que aquela era uma voz que até então ele não tinha ouvido. Nos seus rituais religiosos, no cumprimento da lei, nos sacrifícios que ele havia oferecido, nos cultos que ele supostamente estava oferecendo a Deus, ele ainda não havia ouvido aquela voz. E por isso ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele, Jesus, respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você tem me perseguido, você tem maltratado o meu povo, você tem levado o meu povo à morte. Versículo 6. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, essa passagem aqui me mostra que quando uma verdadeira conversão acontece, a pessoa primeiro ela tem que se submeter a Deus e ela também se submete a uma liderança espiritual. Jesus estava dizendo assim: Saulo, você está num caminho totalmente equivocado. Eu vou colocar alguém na sua vida que tem um discernimento, que tem um entendimento, e essa pessoa vai dizer a você o que fazer. Porque até então você tem sido guiado cegamente pela tradição, pela religiosidade. Você tem sido conduzido por ensinamentos de homens. E aí essa palavra serve para muitas pessoas, eu sei, que estão acompanhando essa mensagem, que se submetem a ensinamentos, a direcionamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que fazem coisas assim absurdas, supostamente baseadas na Bíblia. Pessoas que estão seguindo lideranças que pegaram um versículo e transformaram em uma doutrina. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Ministre de uma forma clara tudo aquilo que o Senhor quiser nos ensinar. Cada pessoa que está ouvindo agora tem uma realidade, tem
um mundo individual, cada pessoa vive uma realidade espiritual diferente, mas que o Senhor possa ministrar ao coração deles, ao coração delas, e que eles possam ser guiados por pessoas realmente tementes ao Senhor, por pessoas que têm um ideal de implantação do teu reino e não de nenhum projeto ambicioso, pessoal, humano. É o que eu te peço em nome de Jesus.